Nesse vídeo, vamos ouvir um relato tremendo, extraordinário da pastora Sarah Shiva. Vamos conferir? E dentro da minha cabeça, e tudo era mais forte do que qualquer coisa que eu já ouvi na minha vida. Só que aquela voz vinha de um lugar dentro do quarto, como se ele estivesse em pessoa dentro do quarto. Obviamente eu não vi, não era uma visão, mas ele estava ali, como se fosse uma pessoa presente. Eu imediatamente fui me encolhendo em posição fetal e rolando, caindo por cima eu caí no chão. O choro era um choro que não dá pra... Eu não consigo reproduzir o choro. Se eu tentar fazer uma cena de atriz, eu não consigo. Porque era um choro que todo o meu corpo se contorcia, minhas entranhas se contorciam por dentro, meu músculo foi contraindo. De modo que o meu diafragma, eu fui parar no chão e eu senti aquela presença dele como se fosse física. Se aproximando e falando comigo. Ele foi falando assim... que ele foi me respondendo todas as perguntas. Que ele era Deus, que ele havia vindo à Terra como homem, que ele havia morrido na cruz, que ele havia ressuscitado dos mortos, que a Bíblia era verdade. Todas as perguntas que eu fazia durante aqueles dias. Ele foi me falando e ia se aproximando, e eu fui sentindo aquela presença se aproximar, como se fosse a gente se aproximar da fogueira. Sim. Você vai se aproximando da fogueira, chega um limite que você ainda não tá tocando no fogo, mas você não consegue dar mais nenhum passo. Sim. Porque ele começa a arder de queimar. Era uma sensação parecida, mas não era fogo, era amor consumidor. Eu não consigo explicar isso pra você tem que viver isso. Eu não consigo te explicar o que é isso que eu senti. Era amor consumidor. Eu sei o que você fala. O amor, se eu lembrava, eu chorar. Eu senti alguma coisa parecida, esse calor é um amor que parece calor e não é calor, e ele te consome com calor e não é calor. E você começa a se ver tão pequeno, você começa a olhar pra você e falar, quem é você, quem sou eu pra você falar comigo? Eu não sou digno. Você entende em um segundo que você é pecador e que ele é santo. Tudo em um segundo foi respondido pra mim. E aí ele falou, foi a última coisa que ele falou assim, agora, aí foi a frase última que ele me disse. E eu chorava de uma forma que o meu músculo do diafragma veio parar em cima e não voltou mais. Eu não conseguia mais fazer isso aqui, ó. Quando você chora, tenta reproduzir isso aqui, ó. Vê se o seu diafragma sobe. Faz uma brincadeira como se de criança chorando. Ó, não sobe o diafragma? Então, quando ele sobe, você volta pra depois tomar ar. O meu diafragma subiu, colou, não descia mais. Tal era a intensidade do choro. E não descia mais. Aí ele falou assim, agora eu vou parar de falar com você, mas eu vou ficar aqui. Mas eu vou precisar parar de falar. E disse essa palavra aqui, ó. Porque o teu coraçãozinho, ele falou no diminutivo, o teu coraçãozinho não está aguentando.